Oi, gente, que bom estarmos novamente aqui. Então, mais um Voque Café, com gripe forte, mas estamos aí, né? E hoje eu estou feliz e o que me fez sair da cama e estar aqui é porque hoje tem dois amigos muito especiais que vão conversar com a gente esse pouquinho de tempo. É a Nádia e o Pedro. E aí, Pedro, Nádia, que bom que vocês estão aí, viu? Olá, estamos aqui. Prazer estar aqui. Muito bom. E obrigada, viu, Nádia e Pedro? Eu sei da doideira de vocês, as corridas, então é um tempo muito precioso, mas eu sei que a vida de vocês inspira muitos jovens, muitas pessoas. Obrigado, hein? Valeu. Coisa linda. Mas, ó, Pedro, eu queria ir direto aos finalmente, então, porque eu já conheço a caminhada de vocês, é muito linda e é muito fora da caixinha, né? A vida de vocês, o que vocês já fizeram aí no Reino. E hoje vocês estão em Gramacho, né? O projeto é Veja um Jardim, né, Nádia? Sim, o projeto Veja um Jardim, a organização que a gente fundou é a AJA. Ah, tá. Então, aproveita então, Nádia, Pedro, fala um pouquinho, assim, dando uma geral, porque antes de ir direto em perguntas mais assim pessoais, o pessoal saber como que é o projeto, a motivação que começou. Então, a AJA é uma organização de ponta, né? Ela trabalha diretamente com famílias em vulnerabilidade social dentro do território de Jardim Gramacho, onde é o antigo lixão, né, que fechou em 2012. Era o maior lixão da América Latina. E a gente está trabalhando com essas famílias. A gente tem 4 frentes, né? Educação, a gente trabalha com geração de renda, a gente trabalha na área de saúde e a gente trabalha também na parte de cidadania, né? Dar o acesso ao direito dessas famílias a seus direitos. Então, hoje a gente tem um programa de educação integral que tem 125 alunos. Uau! Programas de geração de renda. Os alunos são mais crianças, tem adulto? Tem de 6 a 18 anos, e para os adultos hoje a gente tem alguns programas de alguns cursos, né, de capacitação para um mercado de trabalho. A gente tem uma marcenaria, a gente vai começar com elétrica, a gente que legal. está trabalhando bastante para capacitar, né, os adultos, que na verdade a maioria, né, é catador, né? Eles ainda trabalham como catador. Uhum. Então, assim, é um grande desafio, mas é o que a gente gosta de fazer. Todos os dias vocês estão lá? Todos os dias nós estamos lá, de 9 até as 5 da tarde. Joia, demais, muito bom. E vocês têm bastante voluntários para ajudar? Porque, claro que não está só os dois lá ralando, né? Não, nós hoje temos uma equipe muito boa, né? A gente tem assistente social, psicólogo, pedagogo, né? Então, não tem nem como, né? Por exemplo, a gente serve 180 almoços por dia hoje. Uau! Então, a gente tem cozinheira, né? Enfim, é uma equipe muito, muito boa. A gente não faz nada sozinho, não, né? Não tem como. Ninguém faz nada sozinho. É isso aí. É isso aí. Interdependemos, precisamos uns dos outros, né? Isso. Com certeza. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a turma como é que vocês se conheceram, porque tem um love story muito legal aí. Vocês são parceiros não só na vida do ministério, mas é legal a turma saber como vocês se conheceram, uma história tão bonita, né? A história ela fica muito resumida numa música, né? Que diz assim... Lá vem o Pedro. Que tal a gente curtir um cinema? Tão bom vai ser te encontrar, te olhar, te ouvir outra vez e nunca mais sair desse seu colo. Há muito tempo, quando a primeira vez eu te beijei, e a cada dia eu quero celebrar, dedicar esse amor para você, para você. É uma dádiva de Deus. Nosso amor é sem igual, ele é pessoal. Esse amor veio do céu, da Suíça para o Borel. Nossa família é um troféu. Aí ela vai falar agora. Fala agora.
Eu não canto, tá? Olha, Nádia. Ô, Nádia, o Pedro sempre é romântico assim ou é a lua? Tem as luas. Hã? Não conhecia teu lado romântico. Ah! Ô, Pedro, os brutos também amam, né? Isso aí, isso Mas a aí. gente se conheceu no Morro do Borel. A Nádia veio Uau. um tempo aqui, fazendo um trabalho voluntário, e ela não veio especificamente para o Borel, mas como ela era enfermeira e soube que havia um trabalho com um ambulatório médico, ela queria ir conhecer. E ela foi passar um dia, ficou uma noite, porque nesse dia o menino havia sido alvejado com um tiro, e ela começou a cuidar desse menino, e ela disse assim, eu não vou embora, eu quero continuar cuidando desse menino. E ela ficou mais uma noite, e eu acredito com todo o meu coração que ela se apaixonou pelo Morro do Borel, e ela pode falar melhor. Então, Nauzira, eu acredito muito nisso, sabe? Assim, a gente constrói nosso caminho em Deus, né? E eu só iria passar alguns poucos dias na comunidade do Morro do Borel. Eu nunca pensei na minha vida, né, de sair da Suíça, de deixar minha família, de ir para tão longe para trabalhar, para encontrar a minha missão de vida, né? Mas foi o que aconteceu. Eu ia nas minhas férias, eu vim para trabalhar com uma organização missionária aqui como voluntária. Me colocaram, né, para trabalhar nessa comunidade de Mundo Borel um dia, e eu fiquei. Depois das férias, eu voltei a trabalhar na Suíça, pedi uma licença para vir trabalhar mais 3 meses aqui, porque realmente mexeu muito comigo, né? Eu não conhecia essa realidade onde eu fui inserida. E depois desses 3 meses que eu voltei para trabalhar, eu meio sabia que não tem como correr, né? Quando você entende que ali é teu lugar, que ali você vai fazer a diferença, que eu sempre falo, não foi, sabe, pela minha capacidade, foi pela minha disposição. Eu consegui fazer assim, não porque eu era boa naquilo que fazia, né? Mas é porque eu assumi a responsabilidade que ali eu poderia fazer a diferença, e eu tive essa disponibilidade. Eu trabalhei, voltei para ficar 2 anos, né? E nesses 2 anos eu conheci o Pedro melhor, a gente começou, depois de 1 ano e meio, a gente começou a namorar. A gente era muito, muito amigo mesmo, e começamos a namorar, e a partir daí a gente começou a construir a nossa família. Ainda fui trabalhar uns 8, 9 meses no leste da África, voltei, e aí a gente casou na Suíça, bem maneiro, bem legal. Que E legal. no Morro do Borel, construir a nossa família no Borel. Mas que lindo. É isso Isso aí. aí, hein, Pedro? Olha só o Pedro, hein? E eu desejando com todo o meu coração ir para a África, que eu achava que era lá. E fui para o Borel, passei 3 meses, me apaixonei pelo Morro do Borel e ficamos lá 20 anos. Uau. O Borel já tem muitas histórias bonitas, né? Que lindo. Mas a gente vê que a história de vocês é uma história de interculturalidade, transculturalidade, né? Enculturação, aculturação. É muito rolo aí. E é interessante que vocês, depois de casados, depois do Borel, têm. Antes de ir para o Egito, quer dizer, já tem a história de uma suíça casada com um brasileiro, um carioca do Morro do Borel, não é? Depois viver a experiência de morro, depois é Egito que vocês foram, agora o Jardim Gramacho. Então, como que está sendo para vocês conviver com tantas culturas? Vocês traçam algum paralelo aí? Existe familiaridade, choques? Que a gente na missiologia fala do choque cultural. Vocês têm sentido isso, assim, entrando em tantos mundos diferentes? Olha, Nauzira, é bem interessante isso, porque eu vim de uma família que já tem 2 nacionalidades, né? Meu pai é italiano, minha mãe é suíça. Então, eu vim de uma família que tem 2 culturas, 2 línguas, e isso me ajudou muito, né? Com certeza. Mas é muito interessante que meu choque cultural, ele sempre vem no regresso. Quando, por exemplo, eu fiquei 2 anos no Brasil, no Borel, quando eu voltei para a Suíça,
eu tive um choque cultural desses. Bem, assim, bem intensos, bem difíceis, bem complicados. E foi muito engraçado quando nós voltamos do Egito para o Rio, eu tive de novo um choque cultural muito forte, de me sentir perdida, de achar que eu não me encaixo mais em nada, sabe, assim, de não conseguir mais assim me alinhar com aquilo. E essa ideia que eu tive mas eu vou voltar para aquilo que eu já sei, que eu já conheço, né? Só que a gente muda nas nossas viagens, a gente muda quando a gente vai morar 3, 4 anos, por exemplo, no Cairo. Isso afeta a nossa vida, afeta a nossa família, muda a gente. Eu não estou falando que isso é ruim, eu acho que isso é muito bom. Mas foi muito difícil sempre para mim voltar. Isso sempre foi um desafio muito grande. E para o Pedro já era um pouco o contrário, né? Ele sofre mais quando a gente tem que se adaptar no novo, né? Foi difícil para mim um pouquinho no Egito, mas quando a gente pegou no tranco, aí eu me apaixonei por aquela terra. Eu nunca tinha saído, né, do Brasil para um lugar para trabalhar numa outra nação, mas foi um pouco difícil, mas no começo. Mas depois que eu me apaixonei por aquele lugar, eu sempre digo que foi o mesmo sentimento que eu tive quando subi o Borel, né, simplesmente para ser uma coisa rápida, e no Egito também, para mim, seria muito rápido. Mas quando eu comecei a me apaixonar por aquele lugar, eu tive o mesmo sentimento que eu tive no Borel. Fui para passar 3 meses, fiquei 20 anos. E no Egito eu tive a mesma. Falei, meu Deus. E nós ficamos ali 4 anos. E quando eu voltei, eu tive outro choque, porque eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Também me senti assim meio perdido. Falei, meu Deus, eu deveria estar lá. É claro, eu falo hoje, né, para a Nádia, se eu tiver que escolher por um lugar, eu gostaria de voltar para o Egito, né? Que eu amei. Que legal. Não, amei aquele lugar, amei as pessoas. Eu sinto, às vezes, assim, eu sei que é uma hipérbole, mas às vezes eu sinto o cheiro, o gosto da comida, a vontade de estar com as pessoas. Então, isso para mim Lá foi... no Egito, vocês moravam no Cairo, Pedro? No Cairo, Sim. em Maad. Que legal. Ô Pedro, mas você sentiu choque alguma vez? Ou quando voltou para o morro? Ou a primeira, ou foi mais no Egito no início? Não, Ou na Suíça você sentiu choque? O choque para mim, vou até falar uma coisa bem interessante aqui. O choque para mim foi de tudo que eu ouvi em conferências, em meio no métier dos crentes, né? Que é a pessoa que vai para o Oriente Médio, vai lá e vai morrer e pode ser preso. E eu falo, meu Deus, vou morrer lá no Egito, vou ficar aqui mesmo no Borel, que aqui eu sei onde eu corro, eu sei onde está saindo o estilo. Umas coisas assim meio, né? Umas paranoias. Mas depois que eu cheguei lá, que passei esse primeiro período, e não entender nada, claro, o árabe mas eu acho que, sabe, eu sou meio polêmico, mas vou falar aqui, sabe, Nazira? Sabe aquela sensação do João 20, 19? Ao cair da tarde, estão os discípulos presos dentro de uma casa, com medo dos judeus. Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Mostrou-lhe as mãos e outra vez disse: paz seja convosco. E aí depois Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu sempre digo isso para as pessoas: como é que o Pai enviou? Por amor. Né? Às vezes está muito baseado no ID por todo mundo, mas antes do ID veio assim como o Pai me enviou. É por amor. Amém. Então, quando eu comecei a entender esse amor pelas pessoas, a ficha vai caindo, você fala, gente, esse pessoal é encantador. Né? E ali eu aprendi uma coisa que para mim foi marcante, né? As pessoas sabem quando são amadas. Às vezes você não precisa nem falar. Incrível, é verdade, Pedro. Isso é E isso que é lindo. A nossa motivação não tem que ser eu vou lá, eu quero ir fazer missões, ou eu quero falar de Jesus. Nossa motivação é ir para ser Jesus naquele lugar, amar pessoas, né? amar. Andar entre elas como ele fez, né? Isso aí é fantástico. Isso aí é. Eu acho que tem, né? Por exemplo, até essa questão do choque cultural, né, Nauzira? Você tem muito mais experiência. Mas, assim, tem muito a ver, é muito ligado a esse amor, né? A gente muitas vezes acha, eu vou para a África, eu amo a África, eu amo. Gente, a África é um continente, nem um país é. Então, assim, aonde na África? Com quem? Como? Né? Assim, como você. E aí eu acho que esse link de amar a pessoa, né? É uma pessoa, não.
isso aí tem que se expressar, né? O amor tem que se expressar através das nossas mãos, dos nossos ouvidos, da boca, em tudo que a gente faz. Com certeza. O amor também, ele constrói amizades, e essa amizade com as pessoas locais, né? Eu nem gosto de falar isso, mas essas pessoas se tornam nossos amigos. E isso diminui esse choque cultural também. Isso, é. E é tão lindo que nessa coisa do amor, das amizades, dos relacionamentos, essa muvucada, essa maloca, esse amor, essa confusão, a gente nem percebe, está discipulando, eles estão sendo discipulados, estamos crescendo, estamos aprendendo uns com os outros, e eu acho que é isso que Jesus falou, fazer discípulos, né? Transfundir vida por aí, é muito legal. Vocês são muito mão na massa, vocês são empreendedores, vocês são... para mim, vocês têm o dom apostólico, né? O apostólico que eu digo é o dom de Coríntios, né? O dom espiritual para iniciar coisas, o dom espiritual para implantar novos trabalhos. Não, eu não creio naquele apostolado no sentido da igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos, mas estou falando de dons, né? E eu creio que vocês são missionários. Vocês têm esse dom de apóstolo nesse sentido do enviado, o que inicia, quebra pedra, que desbrava, né? Vocês, essa é a grande paixão de vocês, ou vocês já sentiram vontade de, por exemplo, continuar estudos, ir para uma academia, pesquisar? Pedro, rola alguma coisa assim na tua vida, ou você fala, ih, tô fora? Deixa eu responder, mas... Acho que você não pode desvalidar isso. Eu acho interessantíssimo, mas eu não... O difícil para mim, Nanzina, é essa questão do... Não que seja errado, né? Mas eu não me vejo, né, sentado, pesquisando, né? Não dizendo não aprendendo, mas assim, focado nessa como é que eu diria? Nesse objetivo. Não é. Para mim, não é. Assim. E olha que eu estou do lado de uma mulher aqui que eu acredito que a praia dela é essa. Por isso eu acredito que ela faz com muita excelência tudo que ela faz. Né? Nádia é uma mulher muito inteligente. Muito, né? Pouco não é. Muito. Né? Você orou muito, né, Pedro? Hã? Você orou muito. Não. Não, então, mas eu acho que eu te responderia te daria uma resposta roubando uma palavra que eu gosto muito que a Nádia fala, né? Quando você fala de são pioneiros, essa coisa toda, eu acho que assim essa palavra dela talvez estava dentro de mim por muito tempo, mas eu não sabia achar a expressão certa. E com ela falando, eu falo, pá, que palavra é essa? Então a Nádia ela costuma dizer assim que as pessoas elas têm nome, têm rosto e têm história. Então isso é que me encanta nas pessoas. E eu me emociono com isso, né? E principalmente talvez aquelas que talvez ninguém pararia para falar, né? Que ninguém se importaria. São essas pessoas que eu quero saber o nome, conhecer a história, né? E saber que elas têm rosto, né? Tem uma vida ali. Isso para mim que me encanta, né? Essa coisa que me faz estar andando com essas pessoas e desejando fazer aquilo que a gente faz, me encanta por causa do ser humano, da pessoa. E isso para mim eu sempre acredito, né, que o conhecimento de Deus não cabe com todo o coração, eu tenho muito temor de falar isso, tá? Que o conhecimento de Deus não cabe dentro de um diploma, não consegue se pendurar numa parede, mas ele cabe dentro de gente, das pessoas. Lindo. E esse conhecimento, quando você entende que ele pode ser passado através de você, é interessante. Né? A Nádia costuma dizer muito que as pessoas têm muita informação, mas falta experiência. Porque a informação mais experiência leva ela a ter o conhecimento. E quando você percebe que você pode ser parte disso, isso me encanta. Eu tenho o desejo de fazer muito mais, de ir atrás disso. Né? Isso para mim é especial.
Que lindo. Nádia, quer falar algo sobre isso? Ou... Então, eu acho que para mim, assim, para mim o estudo é muito importante, né? Não necessariamente esse estudo dentro de faculdade, eu não me vejo também hoje, já tive essa oportunidade, graças a Deus, né? Mas hoje eu faço muita coisa em casa, eu estudo muito, eu leio muito, e eu tenho muito esse entendimento, né, que eu preciso estudar para aplicar. O estudo e a informação por si só, ela não vai mudar nada, né? Eu preciso estudar, aplicar, testar, fazer essa experiência, e aí eu realmente crio esse conhecimento que eu preciso, que eu quero implementar também dentro dos nossos projetos, né, hoje, e dentro dos nossos programas, e eu acho isso muito importante. Mas a gente tem uma forma um pouquinho diferente, só de... Eu perguntei isso porque vocês, para mim, são aquelas pessoas que são inquietas, sabe? Com a dor do mundo, não são conformistas. E, normalmente, eu acho assim que a motivação para a academia, para a pesquisa, deveria ser isso. Essa dor, essa inquietação, e não simplesmente o saber, né? E vocês têm bastante. Mas eu aproveito e perguntar para vocês, porque nosso tempo está quase acabando. Vocês têm algum sonho, algo que busca ainda concretizar, algo que ainda falta acontecer, ou algum sonho pessoal? Eu tenho um sonho de trabalhar numa favela em Cancún, que é uns barracos que ficam em cima. Esse Pedro. Mas tem alguma coisa que vocês ainda não realizaram? Eu tenho, assim, eu tenho um sonho sim ainda, né? E eu digo, talvez ele é muito próximo em Jardim Gramacho, em Gramacho, né? Eu sempre penso, né, e falo sempre isso onde eu vou. Eu falo que o meu sonho, né, naquilo que a gente está fazendo hoje é ver cada criança, né? A maioria já está acontecendo isso, né? Mas aquelas que ainda estão ainda longe, que não estão tendo a oportunidade, é ver essas crianças de Jardim Gramacho lendo e escrevendo. Bem, E quando isso acontece com um menino, dois, já começam a dar os primeiros passos, e eu não estou falando de criança pequena, não. Eu estou falando de criança que já tem 12, 13, 14 anos. E que é difícil para mim, né? Você ter essa idade e não ter a oportunidade de ter aprendido a ler e escrever. Então, acho que meu sonho é ver essa garotada lendo, escrevendo, porque eu sei que quando você lê e escreve, o teu mundo ele aumenta, né? Assim, então, hoje, meu sonho é ver essa turma ler e escrever. Amém, amém. O meu sonho é um pouquinho parecido. Assim, acho que meu sonho é realmente que daqui a uns 15 anos não precisar ter mais uma Haja. Isso. Entendeu? Que esse empoderamento, esse acesso aos direitos, essa transformação, essa justiça social chega implementado pelos próprios moradores. E isso é meu sonho, de ver que realmente essa transformação acontece, essa justiça social acontece de uma forma que não depende mais de uma OSC lá, de um Pedro, de uma Nádia, né? A gente, dá para perceber, a gente é bem intenso naquilo que a gente faz, né? E é claro que os sonhos são muito ligados àquilo que a gente gosta de fazer, e a gente gosta daquilo que a gente faz. A gente quer isso como um trabalho, por mais que a gente tenha ética de trabalho, né? Mas, assim, e acho que para minha vida, para minha família, deu realmente poder aproveitar o mais possível tempo com minha família e ter saúde para isso, né? A minha família, meus irmãos, meus pais moram muito longe, então, assim, eu ter saúde para poder ir visitar, estar com eles quando eles precisam de mim, e também com os meus filhos, isso, né? E com o Pedro, e faz parte. O Pedro, né? Não é Pedro? Senão... Tá bom, gente, o tempo terminou. Então, talvez eu não perguntei algo
que vocês gostariam de falar? Ou vocês gostariam de deixar um recado, uma palavra, uma última consideração para a galera? Eu sempre deixo o meu recado, ele é repetido, mas eu sempre acredito que ele é renovador. Eu sempre digo que, para todo mundo que está ouvindo aí, principalmente para a juventude, que as pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas querem versículos encarnados. Gente que ouve, gente que toca, gente que anda. Amém. A minha palavra é: seja um versículo encarnado na vida de pessoas que estão na sua frente. Não almeje muito o andar onde Jesus andou, mas permita que ele ande através de você em lugares que ele nunca andou. Faça isso. Amém, que lindo. Uhum. E é isso. A Nádia também quer falar algo? Tá bom, é o mesmo, o casal. Acho que é isso mesmo, né? Eu quero ser esperança, eu quero ser luz, eu quero essa resposta, né? Eu quero ser, eu não quero terceirizar isso, mas eu quero ser, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente tem como ser luz, né? A gente tem como ser sal, a gente tem como ser esperança. É possível. É possível. Eu estava falando numa conferência fora esses dias e eu terminei assim, o resumo era esse. Nós não só temos uma mensagem para dar, nós devemos ser uma mensagem. Né? Exatamente. Nossa, é isso mesmo. Isso aí. Olha, gente, muito bom estar com vocês. Um beijo grande, viu, Pedro, Nádia? E vocês são inspiração para a minha vida e para muitos jovens, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Amém. Obrigada, né? Prazer estar com você aqui. É bom estar com você. Tá, é bom estar com vocês. Qualquer dia eu vou tomar um café com vocês. Isso. Duvido. Vou sim. Eu que quero estar lá com vocês. Então, grande beijo. Beijo. Tchau.